Nós estamos estudando Juízes capítulo 3, falando do retrato de um povo que não seguiu seus antepassados. O contexto vocês já sabem, o povo foi libertado do Egito, passou 40 anos pelo deserto, entrou em Canaã pelo Rio Jordão a seco. Deus mandou colocar 12 pedras em testemunho às 12 tribos de Israel do livramento dele. Eles conquistam a cidade murada de Jericó. Depois eles conquistam também, com alguma dificuldade por causa de algum problema, a cidade de Ai. E depois Josué distribui os territórios para as 12 tribos de Israel. 12 territórios para 12 tribos, e tinha que entrar ali e cada um por si, poderia pedir ajuda para os seus irmãos, conquistar aquela terra. E conquistar quer dizer varrer aqueles idólatras que ali estavam, e dessa maneira eles estabeleceriam a sua própria família, seu clã naquele local. Aqueles que resolveram fazer uma aliança com os inimigos pagaram um preço muito alto. E eles começaram a fazer aliança, inclusive com casamentos. Já que eles não conseguiam conquistar os inimigos, eles davam suas filhas para aqueles reis, príncipes, e conseguiram aparentemente uma boa aliança política. No entanto, aquilo custou para eles um desvio completo de Deus, porque essas nações eram imorais, idólatras, irreverentes, e eles ofereciam-se para os deuses. Baal, a esposa de Baal, Astarote, e eles se ofereciam naqueles templos com práticas horrendas, do tipo perversão sexual em grupo diante daquelas imagens, porque aqueles ídolos exigiam essas práticas para que eles tivessem fertilidade no campo, nas lavouras. E eles também se cortavam, se mutilavam para que os deuses Baal e Astarote os ouvissem. E eles chegavam ao absurdo de entregar os seus próprios bebês como oferenda para aqueles deuses. Então eles pagaram um preço muito alto por essa aliança. E esse é um retrato de um povo que se esqueceu dos princípios de seus antepassados. E é um povo despreparado para a guerra. Nós vimos isso no início do capítulo 3 até o versículo 6. Um povo despreparado, um povo que não sabia guerrear, mas isso não é tão importante, porque a batalha é do Senhor. O Senhor com um sopro pode derrotar o inimigo, mas junto com o despreparo vinha a desobediência. Eles eram desobedientes a Deus e eles não poderiam ter vitória. Era um povo esquecido do Senhor, é um povo que se esqueceu do Senhor, consequentemente Deus se esqueceu deles também, e Deus fechou aquele prazo de validade de conquistar os inimigos. Agora Deus falou: eu não tiro mais os inimigos da terra. Então, para ter aqueles inimigos eliminados da terra, eles teriam que ter muita força, coisa que eles não tinham. Então esse povo sofreu muito na mão daqueles inimigos, e Deus começou a fazer aquele reloginho funcionar. Lembram do relógio? Vamos lá. 12, é o relógio, tá? 12, desobediência. 3, opressão dos inimigos, invasão dos inimigos. 6, o povo clamava a Deus. E 9, Deus os libertava de modo gracioso. 12, o povo se rebelava contra Deus. Aí vai. Esse relógio durou 380 anos. Esse ciclo em que juízes se levantavam e libertavam o povo. Juízes julgavam aquela terra por 8 anos, 10 anos. Aí a terra, o povo de Israel, tinha paz
durante 20 anos, 40 anos, 80 anos. Mas aí o povo entrava naquele ciclo vicioso novamente. Deus usou esses juízes. Os juízes são nada mais do que libertadores. E agora nós vamos ver a partir do versículo 12 um povo necessitado desses libertadores. O primeiro libertador que nós vimos foi Otiniel, que quer dizer o leão de Deus, da tribo de Judá, claro que representando, simbolizando ou prefigurando a pessoa de Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Um homem valente na batalha, já tinha se mostrado valente antes, e agora ele liberta o povo, e o povo fica em paz durante 40 anos. E agora ele levanta um outro juiz libertador, porque o povo novamente caiu em desobediência a Deus. Meus irmãos, quando as coisas ficam muito ruins, como aqui, os heróis são assassinos. Quando uma sociedade está muito, muito ruim, quanto à violência, quanto à falta de segurança, não estou fazendo uma apologia a isso, tá bom? Não estou defendendo, só estou dizendo que é um fato. Os heróis passam a ser os justiceiros. Isso é tema para muitos filmes de heróis, né? Quando ninguém mais consegue controlar a sociedade, o povo aclama os assassinos, os justiceiros. O povo ganha um espírito de vingança. E é isso que está acontecendo. Não precisava acontecer nada disso. Haveria extermínio? Sim, mas da parte de Deus, de uma vez só, e pronto. E o povo viver na terra, mostrando o amor de Deus numa vida pacífica. Mas agora não é isso. E agora nós vamos ver, não quero desrespeitar a Bíblia, mas você vê nesse incidente aqui uma mistura de 007 com Tarantino. Tamanha a projeção que esses homens tiveram. Esses homens ficaram em destaque. O destaque não era um Davi tocando harpa, cantando salmos. Destaque aqui, que está em alta, são homens que podem manejar uma espada e matar os seus inimigos. Então, se você tem problema com isso na palavra de Deus, eu peço que você ajuste seus ponteiros também, porque houve épocas na palavra de Deus que o sangue corria mesmo. E aqui é um texto muito violento, violento demais. E as pessoas falam, mas que violência na Bíblia, né? Mas escuta, você esqueceu que eles estavam dando os bebês deles no colo daqueles ídolos e matando seus bebês? Isso não era violento? O preço que eles pagaram pela desobediência? Deus não está cometendo nenhuma injustiça. Ele está fazendo o que o povo deveria fazer: exterminar esses imorais, idólatras e irreverentes. É isso que Deus está fazendo. Então, tenta consertar a sua mente desse conceito que as pessoas estão colocando, que Deus é mau, Deus é cruel. Deus é Deus. Naquele é o dono. E Deus, Ele quer limpar a terra. E a maneira dele limpar aquela história, né? naquela época, era desse modo. Não tinha outro modo de fazer isso. Hoje você é convocado para ser um soldado no exército de Deus. Tá bom? Você é convidado a ser um soldado no exército de Deus. As suas armas, como o apóstolo Paulo falou, não são armas carnais, mas são espirituais em Cristo Jesus, para essa milícia, para essa batalha que nós temos diariamente. A força que você ganha são os irmãos em Cristo. O incentivo que você tem é a oração. E a segurança para você como escudo e como espada, ou seja,
Como defesa e como ataque é a palavra de Deus. Você tem uma batalha também hoje, em proporções diferentes, mas também são intensas, diariamente. Vamos ver então esse texto e que o Senhor trabalhe com você de alguma maneira nesse texto. Então é um povo necessitado de libertadores, a partir do versículo 12. Deus às vezes fortalece as desgraças da vida. Pastor, mas tem que ser assim tão pesado? Deus às vezes fortalece as desgraças, as coisas chamadas ruins. Se Deus quer alcançar os seus filhos, Ele pode fazer essas coisas. Ele pode fazer coisas que para nós chamamos de ruins. Mas quando nós compreendemos a mão de Deus sobre as nossas vidas, nós falamos como o apóstolo Paulo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E todas as coisas incluem coisas ruins, coisas pesadas, doença, morte, desgraças, tragédias. Versículo 12. Tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. Deus dá forças para um idólatra, para um perverso, para um imoral, um irreverente, que é o rei de Moabe. Meio aparentados, mas um povo longe de Deus. E esse povo longe de Deus vai ganhar forças do próprio Deus. Quando Deus quer te disciplinar, Ele pode usar incrédulos. Quando Deus quer te trazer para o eixo, Ele pode usar tragédias. Deus pode usar coisas que nós chamamos de coisas ruins, desgraças. Deus pode fortalecer esses fenômenos na nossa vida para chamar a nossa atenção, para nos ganhar, ou para ganhar-nos de volta. Versículo 13, Deus às vezes fortalece os inimigos. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel, e apoderaram-se da cidade das palmeiras. São 3 povos poderosos: os moabitas, os amonitas e os amalequitas. 3 povos contra um povo que já está enfraquecido. Deus usa os inimigos, fortalecendo os inimigos. O apóstolo Paulo, certa vez, quando alguém estava no meio do povo de Deus cometendo um pecado, que não vem ao caso agora falar qual é, mas a pessoa estava abusando da sua, como o irmão falou, da natureza de Adão. Estava dando vazão demais à natureza de Adão, sem controlar-se. E ele estava fazendo algo horrível no meio do povo de Deus. O apóstolo Paulo fala o seguinte para aquela igreja: já que vocês não fazem, eu mando vocês fazerem, como na autoridade do apóstolo. Entregue esse homem para Satanás. O que é entregar alguém para Satanás, se não deixar alguém desprotegido do guarda-chuva de Deus sobre a igreja? Porque a igreja é um guarda-chuva. Inclusive, sabendo disso, quando estivemos na África um tempo, 30 dias estivemos lá, pregando em 6 igrejas. E eu achei muito estranho, mas era normal. Mas por que elas vêm? É porque elas querem ganhar poder. E elas vêm para a igreja para ganhar poder. E eu sei que tem muita gente em todos os lugares do mundo que vem para a igreja para buscar algum tipo de benefício para a sua vida que não tem nada a ver com Deus. Mas se um Deus é bom, 2 é melhor, 3 é muito bom então.
Então as pessoas vão se ajuntando de divindades, eles usam, às vezes, o povo de Deus para isso. E esse povo, os amonitas, os amalequitas e os moabitas, foram fortalecidos por Deus para disciplinar o povo de Deus. Como Paulo falou, entrega aquele homem para Satanás, para que Satanás inflinja nele desgraças, doença, quem sabe até morte se ele não se arrepender. Mas aí o espírito dele é salvo no dia do Senhor, embora a carne é destruída. Deus pode fazer isso. Agora não me peça para dizer quando é que ele faz isso, que eu não sei, tá bom? Mas Deus pode fazer isso. E Deus está fazendo isso com o povo de Israel, fortalecendo os inimigos, fortalecendo as desgraças e tragédias sobre o seu próprio povo, para atraí-los de volta. E eles conquistam Israel e também se apoderam da cidade das palmeiras. A cidade das palmeiras na Bíblia é Jericó. Jericó é a cidade das palmeiras. Versículo 14, e agora a gente vai entrar aqui numa cena violentíssima, tá bom? Então vamos lá. Versículo 14. E os filhos de Israel serviram a Eglon, o rei dos Moabitas, quantos anos? 18 anos aprisionados por essa situação. Aí Deus, de modo forte, violento, ele levanta Eude. Otiniel, aquele juiz, significa leão de Deus. Eude quer dizer forte. Agora algo cômico, até irônico. Eude tem o nome de forte e ele tem uma característica que na Bíblia sempre é de fraco. Ele é canhoto. A Bíblia, quando quer falar que é a força, fala destra, mão direita. Mas esse homem é canhoto. Agora, nós conhecemos vários canhotos que são bem habilidosos, isso aí é claro. Mas esse conceito que nós temos hoje, politicamente correto, não havia antes, não. Canhoto era desprezado. E esse homem vem, esse juiz, ele vem da tribo mais fraca de Israel, que é a tribo de Benjamim. Era um benjamita. Era um canhoto e tinha o nome de forte. E ele mostra a força do Senhor nesse texto. Versículo 15. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E o Senhor suscitou, ou levantou, um libertador. Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita. Por intermédio dele enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Tributo é imposto, presente. Então, os filhos de Israel falaram, ou talvez ele criou esse estratagema. Ele foi levar um presente pessoalmente para Eglon, o rei dos Moabitas. Versículo 16. Eude fez para si um punhal de 2 gumes, do comprimento de um côvado, quase meio metro, 46 centímetros. Cingiu-o debaixo de suas vestes do lado direito. Então ele estava armado, a arma escondida na sua coxa direita. E versículo 17. Levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Era Eglon homem gordo. E hoje nem pode falar que é gordofobia, né? Hoje não pode falar nada. Esse homem era gordo, pronto. Muito gordo. Versículo 18. Tendo entregado o tributo, despediu a gente que o trouxera e saiu com ela. Então ele entrega aquele presente para Eglon. Mas, versículo 19, porém voltou do ponto em que estavam as imagens de escultura ao pé de Gilgal e disse ao rei: tenho uma palavra secreta a dizer-te, ó rei.
O rei disse: cala-te. Então todos os que lhes assistiam saíram da sua presença. O rei confiava em Eude. Esse presente abriu as portas. Era um povo serviçal, e vem Eude. Ele não sabia que era juiz, libertador, nada disso. Vem Eude, um agente secreto de Israel, entrega aquele presente, faz amizade, e quando ele disse: eu tenho uma coisa particular para falar, ele falou: fica quieto, não fala agora não, deixa eu mandar todo mundo embora. E ele manda todo mundo embora. O plano está dando certo. Versículo 20. Eude entrou numa sala de verão, que o rei tinha só para si, onde estava sentado, e disse: tenho a dizer-te uma palavra de Deus. E Eglon se levantou da cadeira. Acho que com alguma dificuldade, né? Então, versículo 21. Então Eude, estendendo a mão esquerda, puxou o seu punhal do lado direito e lhe cravou no ventre. Versículo 22. De tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina, e porque não retirou do ventre, a gordura se fechou sobre ele, e Eude saindo por um postigo, uma portinha, uma saída. Versículo 23. Passou para o vestíbulo, depois de cerrar com ele as portas, trancando-as. Então ele foi fechando as portas atrás dele. Parece que ninguém é desconfiado em nada, porque era uma palavra secreta de Deus, e a palavra secreta de Deus foi bem fundo nele, né? Versículo 24. Tendo saído, vieram os servos do rei e viram, e eis que as portas da sala de verão estavam trancadas, e disseram: sem dúvida está ele aliviando o ventre na privada da sala de verão, lá no banheiro. Então eles deram tempo para ele, né? Versículo 25. Aborreceram-se de esperar, e como não abria a porta da sala, tomaram da chave e a abriram. E eis seu senhor estendido, morto em terra. Então, quando eles chegam, aquela cena terrível para eles, né? Eles eram seu guarda-costa, certamente eles falaram: fomos enganados, não fomos fiéis ao nosso Senhor, e talvez várias culpas tiveram na mente deles. Versículo 26. Eude escapou enquanto eles se demoravam, e tendo passado pelas imagens de escultura, foi para Seirá. Não é Seilá não, tá? Seirá. Seirá é o monte Seir, em Edom, ao sul de Israel. Então ele já estava pelo deserto fugindo. Por que que Deus duas vezes fala que ele passa entre as esculturas? Não é interessante? Para que você se lembre que ou você fica com a imagem Deus é violento, ou você fica com a imagem de que eles eram idólatras. É essa imagem que tem que ficar para você. Como Deus é violento, olha só o que ele fez com o homem. Você esqueceu que o juiz de Deus passou no meio de um monte de imagens? E aquilo era provocação, porque a palavra de Deus diz várias vezes: tributai ao Senhor Deus louvores. E eles estavam tributando para aquelas imagens, porque ao sustentar aquele reino, eles estavam sustentando aquele sistema idólatra. É isso que você deveria prestar atenção, e não na faca no bucho do homem. Aquilo foi apenas o recado de Deus para o que acontece com os idólatras. E ele sai no meio também daquelas estátuas. Teve outra pessoa que andou no meio de estátuas e ficou muito comovido. Quem foi? Aonde? Em Atenas. Paulo, andando em Atenas, ele via muitas imagens. Até um escritor da época disse que em Atenas era mais fácil achar um ídolo do que achar um homem. Era muito mais fácil achar ídolos do que achar homens na rua.
A rua era cheia de ídolos. Nós estamos vivendo numa sociedade idólatra. Nós esquecemos disso, porque nós já temos amizade com essas pessoas. Nós temos uma aliança. Agora, por favor, nós já falamos sobre isso. Você pode ter amizade, você é parente, talvez você é esposa ou marido, mas ainda assim você não tem comunhão. Não existe comunhão entre a luz e as trevas. Não há comunhão entre a mesa do Senhor e a mesa dos demônios. E todo idólatra está seguindo demônios. Se você não tem essa visão, você não consegue ler Juízes. Você só vai começar a pensar que Deus é cruel, que está matando todo mundo. Mas o povo estava sofrendo, estava debaixo da opressão há 18 anos, sendo idólatras, sendo o povo de Deus. E Deus está os libertando disso. Aí o versículo 27... Alguém pode ler, por favor? Versículo 27. Tendo ele chegado, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo ele à frente. Eude então chega até as montanhas dessa tribo de Efraim, toca as trombetas ali, a trombeta, e o povo vem até ele. O povo não está preparado para a guerra, mas olha que coisa que Deus faz. Ele levanta um juiz, mas ele também começa a ensinar o povo a dar as primeiras espadadas. Começa a ensinar o povo a guerrear. Então esses juízes, eles eram levantados para ensinar o povo. E assim também que Deus levanta para o povo de Deus mestres, líderes, pessoas que andam com o Senhor, para ensinar os outros a batalhar nessa labuta, nessa guerra. Se pessoas não falam para você, você está no meio de idólatras, você se esquece, concorda com isso? Você se esquece que você tem amizade com pessoas que estão muito distante do Senhor. Versículo 28. E ele, Eude, lhes disse: segui-me, porque o Senhor entregou nas vossas mãos os vossos inimigos, os moabitas. E desceram após ele e tomaram os vals são ribeiros, do Jordão contra os moabitas, e a nenhum deles deixaram passar. O povo está aprendendo. O povo está aprendendo a guerrear. O povo está aprendendo a fazer aquilo que deveria ter feito. Se tivesse feito antes, nem precisaria dos libertadores, porque Deus daria para eles capacidade. Mas agora eles precisam desses juízes, libertadores, para ensiná-los. Versículo 29. Naquele tempo feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos robustos e valentes, e não escapou nem sequer um. Olha aqui, um povo fraco derrotando os valentes e poderosos. Viu o que você pode fazer quando você se coloca nas mãos de Deus? Como você, mesmo sem força, sem habilidade, sem preparo, pode vencer as lutas que se apresentam a você? Isso é por causa da obediência. Isso é por causa da fé no Senhor. E o versículo 30: assim foi Moabe subjugado naquele dia sob o poder de Israel, e a terra ficou em paz quantos anos? 80 anos. 18 anos sofrendo à toa, e agora 80 anos de paz. Por que só 80? Porque alguma coisa deve ter acontecido lá na frente, para eles voltarem aos caminhos errados. E aparece aqui um outro juiz, não insignificante, mas bem conciso, bem curto, o relato dele. Versículo 31. Depois dele foi Sangar, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois. E também ele libertou a Israel. Olha só, ele feriu os homens que inventaram as armas de guerra, as armas de ferro. E ele está aqui com um aguilhão de boi, também de ferro, acabando com 600 homens.
Lembrou-nos também de Sansão, que com uma queixada de jumenta acabou com 1000, talvez, homens. Então veja, meus irmãos, que essas histórias, elas não estão perdidas na Bíblia. Essas histórias são projetadas para nós. O que Deus vai tirar para a sua vida desses textos? O nosso Deus, Ele não quer que você tenha aliança com os idólatras. Você tem negócios com os idólatras. Você tem parentesco com os idólatras. E você tem amizade com os idólatras. Você tem refeição com os idólatras. Mas você não tem comunhão com os idólatras. Comunhão é algo totalmente fora dessas práticas ou status. Comunhão é algo que é feito na cruz de Cristo Jesus. Somente pessoas que creram na salvação em Cristo Jesus têm comunhão com você. E não é você que seleciona com quem você tem comunhão. Todos aqueles que são de Jesus imediatamente já têm comunhão com você, já estão ligados a você. Seja pessoas que você conhece ou pessoas que você não conhece. Todos os filhos de Deus, salvos em Cristo Jesus, são imediatamente nossos irmãos e nós temos comunhão com eles. Os outros, nós não temos comunhão, mas nós temos interesse por eles. O interesse que nós temos de amor, de carinho, é tirá-los dessa idolatria, tirá-los desse pecado de separação, de irreverência, de imoralidade e todas essas coisas que é um lugar comum para os incrédulos. Eles se sentem muito bem com essas coisas. Deus levantava esses escolhidos de Deus. Eram valentes, eram usados por Deus e eram a única solução que o povo podia se agarrar. Deus abençoe sua vida. Não tome isso por ofensa, não tome isso como agressividade, mas simplesmente como a realidade do crente nesse mundo. Nós estamos nesse mundo, mas nós precisamos ter uma atitude mais ativa nesse mundo, de ganhar os pecadores para Cristo Jesus. Não é uma mensagem que você tem que ter vergonha, esconder, é a verdade da palavra de Deus. Ou quem sabe, se você não crê nisso, então você já está no caminho dizendo, isso aqui é bobagem. Se você tem coragem de falar que isso aqui é bobagem, então você vai viver igual um incrédulo, precisando da compaixão dos crentes em Cristo Jesus. Deus os abençoe e vamos orar. Nosso Deus, obrigado porque nós temos na Tua palavra a realidade daquilo que o Senhor quer. Pureza de vida, um povo exclusivo para o Senhor e pessoas que creem e obedecem e que são fiéis à Tua palavra. Nós pedimos a Deus que sejamos essas pessoas para a Tua glória, alcançando aqueles que necessitam da Tua salvação. E em nome de Jesus que nós oramos. Amém.